8 de setembro de 2006. Timaru, uma cidade costeira tranquila no sul da Nova Zelândia, onde a vida flui calmamente e onde eventos como chamadas à polícia quase sempre terminam com algo inofensivo. Naquela noite, tudo começava exatamente assim. Às 19h42, uma chamada chega à delegacia. Na linha, um adolescente, a voz trêmula, mas ele tenta falar com clareza. Informa que junto com um amigo entrou num galpão abandonado na zona industrial e lá, na escuridão, ouviu sons. No início pensamos que era um gato, mas depois, não, há alguém lá. O despachante anota o endereço, transmite a informação à patrulha mais próxima. O bairro é antigo. Antigos armazéns, oficinas, várias construções deterioradas, terrenos invadidos ao redor, uma linha férrea e uma estrada escura onde carros raramente passam. Para os moradores locais, este galpão sempre foi uma espécie de lenda. Ninguém entrava lá, e há muitos anos pensava-se que havia sem-abrigo vivendo lá dentro. A patrulha chega em poucos minutos. Do lado de fora, silêncio. Ao longe, ouve-se a autoestrada, o vento batendo no revestimento do edifício. Perto do portão estão dois rapazes, tensos, pálidos. Estão visivelmente assustados. Um deles aponta com a lanterna do telefone para uma janela quebrada ao nível do chão. Diz que foi por ali que entraram. O segundo acrescenta: lá, alguém está se mexendo. Não nos aproximamos. Os oficiais entram. No início, nada de incomum. Poeira, lixo, marcas de pneus velhos, algumas cadeiras viradas, tudo na penumbra. Mas quanto mais avançam, mais perceptível se torna uma sensação estranha, como se o lugar não estivesse completamente vazio. O feixe da lanterna desliza pelo chão, congela no canto distante. Lá, entre destroços e folhas de metal, algo reflete a luz. A princípio parece apenas um monte de ferragens, mas quando se aproximam torna-se visível. As barras estão soldadas. Não por acaso, mas intencionalmente. Uma construção sólida, grosseira, parecida com uma jaula. Lá fora sopra o vento. A porta metálica bate com as rajadas. Um dos policiais se aproxima, dirige a luz para dentro. Por um segundo parece que não há nada, mas depois vê, no fundo, um movimento quase imperceptível. Muito fraco, como se alguém tentasse se mover. No rádio ouve-se um sinal curto. O segundo oficial se afasta em direção à saída, chama reforços e médicos. Informa: há uma pessoa num espaço confinado, precisamos de ajuda. 20 minutos depois, outro carro chega ao local, com ele, socorristas e um médico de plantão. Neste momento, vários moradores já se reuniram ao redor. Alguém filma com uma velha câmera digital. O bairro é iluminado pelos faróis das viaturas policiais. Os socorristas tentam abrir a jaula, mas a fechadura resiste. A corrente está enferrujada, mas segura, firme. Um cortador hidráulico é usado. O ranger do metal enche o galpão. Cada segundo se arrasta, como de propósito. Ninguém fala. Ouve-se apenas o som do corte e a respiração das pessoas com máscaras. Quando a fechadura é finalmente cortada, a porta se abre com um rangido. Dentro, uma pessoa, sentada, cabeça baixa, não se move. O médico faz sinal de que é preciso agir rápido. Ela é retirada numa maca, coberta com um cobertor térmico. Verificam a respiração, fraca, mas presente. Olhos fechados, pele quase branca, sem reação às palavras. Os médicos não perdem tempo. Carregam imediatamente na ambulância. Os investigadores permanecem dentro. Examinam o local já à luz de lâmpadas portáteis. No chão, garrafas plásticas com água, um colchão velho, pedaços de tecido, vários artigos de cuidados pessoais. Tudo arrumado com cuidado. Como se alguém vivesse aqui permanentemente. Mas ao mesmo tempo o espaço não parece um refúgio, mas um lugar onde alguém foi trancado. Perto da jaula, marcas de sapatos, possivelmente de outra pessoa. Elas são fotografadas. As coordenadas são fixadas. Lá fora a multidão continua. As pessoas cochicham,
discutem quem poderia ter feito isso. Alguém se lembra de velhos rumores sobre pessoas desaparecidas? Alguém diz que o galpão ainda há alguns meses pertencia a uma empresa privada, mas depois seu proprietário desapareceu. A polícia não faz comentários oficiais. Tudo o que se sabe. Dentro foi encontrada uma pessoa viva, sem documentos, sem sinais de identificação. Naquela mesma noite chega uma mensagem do hospital. O estado é estável, mas grave. Impossível estabelecer a identidade por enquanto. Não há documentos, nem registros nas bases de dados. Os investigadores começam uma verificação de todos os casos abertos de pessoas desaparecidas na região. Eles entendem que o caso não é acidental. Este não é um lugar onde uma pessoa chegou sozinha. Tudo o que viram dentro falava do controle de alguém, da sistematização de alguém. No dia seguinte, o galpão é completamente isolado. Peritos tiram impressões digitais, fazem fotografias, recolhem objetos. Oficialmente não é mais um exame, mas o início de uma investigação criminal. A imprensa local obtém os primeiros vazamentos. Na zona industrial foi encontrada uma pessoa, presumivelmente mantida em cativeiro. E embora a polícia não confirme os detalhes, uma coisa é clara: o que aconteceu no velho galpão de Timaru se tornará o início de uma das histórias mais sombrias que esta cidade já ouviu. No hospital de Timaru, tudo começa com um procedimento comum. Os funcionários da ambulância fixam os parâmetros, transmitem os dados ao médico de plantão. O estado é estável, mas extremamente debilitado. A paciente não reage aos apelos, olhos fechados, pele pálida. Os médicos tiram fotografias para o relatório interno e enviam um pedido à base de pessoas desaparecidas. Uma formalidade. Mas é precisamente ela que se torna o momento-chave. Alguns minutos depois, o sistema dá uma correspondência. Nome: Emily Carter. Idade: cerca de 12 anos. Endereço: Timaru, Rua Fitzroy, Casa 17. Segundo a base, consta como desaparecida. Estado: ausente sem notícias. Data de desaparecimento: 3 de outubro do ano anterior. Quase um ano atrás. Oficialmente, este caso há muito era considerado arquivado. Emily ia da escola e não chegou em casa. A última vez que foi vista foi num cruzamento a alguns quarteirões do seu próprio quintal. Naquela noite começaram as buscas. Polícia, voluntários, cães, voluntários. Durante várias semanas, toda a cidade viveu esta história. Depois, silêncio. Não foram encontrados vestígios. Os pais mudaram-se. A mãe não suportou a atenção da imprensa. O pai foi para parentes em Oamaru. Para todos ao redor, o caso Carter tornou-se mais um desaparecimento não resolvido. Agora ela, aqui, num quarto de hospital, a apenas 3 quilômetros daquele mesmo cruzamento. Nas mãos não há sinais de contenção, mas os médicos notam sinais de restrição de mobilidade prolongada. O organismo está fortemente enfraquecido, músculos atrofiados. O cérebro reage aos estímulos, mas a consciência, num estado letárgico. Ela não fala. O investigador que chegou ao hospital fixa a identidade. A fotografia confirma. É ela. Sem dúvidas. Formalmente, 2 casos são reunidos. O antigo sobre o desaparecimento e o novo sobre a detenção. Agora é uma só investigação. No relatório aparece a primeira nota. Vítima estabelecida. As circunstâncias da detenção requerem verificação. Local de descoberta: galpão abandonado na zona industrial. Distância do local de desaparecimento: 3,2 quilômetros. Esta distância torna-se um choque. Durante quase um ano procuraram-na, e todo esse tempo ela estava perto. Nenhuma verificação, nenhuma operação chegou até este galpão. A polícia tinha ido lá antes, mas o objeto era considerado vazio. O proprietário do local não existia há muito como pessoa jurídica. Ninguém prestava atenção aos portões enferrujados, atrás dos quais de facto se encontrava o local do crime. A investigação ganha imediatamente uma nova dimensão. O criminoso não agiu espontaneamente.
Ele conseguiu deter uma pessoa durante meses, garantindo o mínimo de condições necessárias: água, comida, calor. Tudo isso fala de planeamento a longo prazo, reflexão e controle. Isto não é acaso, não é uma explosão de agressão. É um esquema. Os investigadores começam a reconstituir o itinerário do desaparecimento. Reexaminam documentos antigos, mapas de buscas, registros de interrogatórios. Tudo o que há um ano parecia óbvio, agora parece diferente. Se ela foi encontrada no galpão, significa que alguém devia ir lá regularmente. Alguém sabia que ela estava lá. Alguém cuidava, alimentava, vigiava para que ela permanecesse viva. Mas naqueles dias em que ela desapareceu, nenhuma câmera, nenhuma testemunha notou nada de suspeito. Nem veículos, nem rostos desconhecidos no bairro. Até os vizinhos da família Carter asseguravam que ninguém vigiava a casa. Agora a polícia tinha uma nova tarefa. Não apenas entender como Emily acabou no galpão, mas estabelecer o que aconteceu com ela ao longo de 11 meses. Porque quem quer que estivesse por trás disso, vivia perto, entre ruas familiares, debaixo das janelas daqueles que se consideravam seguros. E se ele conseguiu esconder-se por tanto tempo, significa que tudo o que aconteceu com Emily fazia parte de algo maior do que um simples rapto. É a partir deste momento que o caso deixa de ser uma história de desaparecimento e transforma-se numa investigação de detenção sistemática e fria, na qual cada detalhe, desde a escolha do lugar até o cadeado enferrujado, tinha significado. O processo arquivado sobre o desaparecimento de Emily Carter começa secamente, como dezenas de documentos similares. Data: 3 de outubro de 2005. Local: Timaru, bairro West End. Hora do último contato: cerca de 16h10. A formulação é padrão, mas por trás destas linhas esconde-se uma história que naquele momento parecia absolutamente comum. Emily voltava para casa depois da escola. Um dia normal de primavera, em nada diferente dos anteriores. Naquela segunda-feira chovia fininho, a estrada brilhava de umidade e as ruas estavam cheias de gente. Depois das aulas, as crianças dispersavam-se cada uma para seu lado. Algumas em direção ao centro, algumas ao parque. Algumas simplesmente iam para casa. Emily sempre voltava pelo mesmo caminho, ao longo da rua principal, depois por um pequeno cruzamento, pela farmácia, e mais 2 quarteirões até sua casa. Este caminho ela percorria centenas de vezes. O bairro era considerado seguro. Muitos conheciam-se de vista. Ninguém podia imaginar que naquele dia algo ocorreria mal. A última vez que Emily foi vista foi por sua colega de turma, Lisa Murray. As meninas saíram juntas da escola às 15h58. Falavam sobre um teste, discutiam o fim de semana que se aproximava. Num determinado momento, no cruzamento, Emily disse que continuaria sozinha. A casa estava literalmente ao virar da esquina, menos de 5 minutos a pé. Em despedida, acenou com a mão e virou para a rua Fitzroy. É tudo. É aí que seu itinerário se interrompe. A distância, cerca de 200 metros, não é sequer uma rua completa, mas um curto segmento entre 2 passagens. Ao longo, cercas arrumadas, arbustos, alguns velhos bordos, alguns bancos. Todas as janelas das casas dão diretamente para uma estrada, portanto desaparecer aqui é impossível. Mas naquele dia ninguém viu que ela passasse por esta rua, nem os residentes, nem os transeuntes ocasionais. No início, os pais não entraram em pânico. A mãe decidiu que Emily poderia ter passado por casa de uma amiga, depois a loja, um atraso habitual. Uma hora depois, quando o telefone não respondia, começou a ligar para amigos, professores, vizinhos. Ninguém a tinha visto. 2 horas depois, ligou para a polícia. O agente de serviço aceitou a declaração, registrando-a como ausência temporária. Segundo as instruções, as buscas ativas só começam após 24 horas, se não surgirem novos dados. Mas não esperaram. Já à noite, os primeiros voluntários percorreram o bairro, com lanternas, com cães, verificando cada beco. À noite, sem resultado.
De manhã, a polícia mobiliza os tratadores de cães, inspecionam os quintais mais próximos, terrenos baldios, a zona costeira. Instalam barreiras, interrogam condutores, inspecionam o sistema de esgotos. Nada. No terceiro dia, encontram a mochila. É descoberta por um zelador que recolhe lixo perto da loja na esquina. A mochila estava arrumada, ligeiramente coberta de poeira, como se tivesse sido colocada lá de propósito. Dentro, livros didáticos, uma garrafa de água, alguns grampos. Tudo limpo, não danificado. Sem sinais de luta, nem sujeira, nem impressões digitais de mãos estranhas. A polícia fotografa o achado. Descreve-o como objeto sem sinais de caráter violento. Naquele momento, ninguém percebia o quão estranho isto era. Depois disto, começa uma operação de busca em grande escala. Durante vários dias em Timaru, as sirenes não se calaram. Nos bosques e na zona industrial havia tendas de socorristas. Voluntários vasculhavam o terreno por setores. Cerca de 100 pessoas participaram nas buscas. A cidade foi dividida em quadrados. Verificavam cada barracão, cada garagem, cada cave. Resultado: 0. Gradualmente, o entusiasmo diminui. Após 2 semanas, as buscas oficiais são encerradas. O caso passa para a categoria abertos, mas sem medidas ativas. Da família recolhem amostras de ADN, fotografias, pertences pessoais. No relatório aparece a frase: probabilidade de partida voluntária ausente. Sinais de impacto criminal não estabelecidos. A polícia examina 3 versões: acidente, fuga, rapto. Mas cada uma delas desmorona a menor verificação. O acidente é excluído. Nem em corpos de água, nem em falésias, nem em valas há vestígios. A fuga é impossível. Emily não tinha consigo nem dinheiro, nem documentos, nem sequer roupa para mudar. O rapto, a versão mais preocupante, mais sem provas. Quase não havia câmeras no bairro, testemunhas. Também não. 1 mês depois, a atenção dos media diminui. Os repórteres partem, a cidade volta à vida habitual. Na escola, seu nome ainda soou durante muito tempo nas conversas, mas gradualmente deixaram de falar do caso em voz alta. Restaram apenas formulações vazias nos arquivos e algumas dezenas de páginas de protocolos com as mesmas respostas. Não vi, não ouvi, não notei. A investigação chega a um impasse. Todas as forças são dedicadas à verificação de pistas falsas. A polícia passa semanas a interrogar, analisar telefones, fazer viagens a cidades vizinhas. Cada nova versão termina em nada. Após alguns meses, o caso efetivamente esfria. Na pasta com os documentos resta apenas a fotografia de Emily sorridente, a última tirada no pátio da escola. Naquele momento, ninguém podia imaginar que todo esse tempo ela estava literalmente perto. A alguns quilômetros de casa, num galpão escuro atrás de portões enferrujados. E que quase 1 ano depois, uma chamada fortuita de adolescentes do mesmo bairro relançaria o mecanismo da investigação. Agora não mais sobre um desaparecimento, mas sobre um crime cuidadosamente planeado, ao qual seria muito mais difícil voltar. Quando a polícia voltou ao galpão 24 horas após a chamada, o local não parecia mais o mesmo das primeiras horas. Os investigadores examinaram cuidadosamente o território, fixaram os limites, instalaram uma vedação. Agora isto era oficialmente considerado o local do crime. Toda a atenção, a cada metro quadrado. Velhas paredes de tijolo, vigas metálicas enferrujadas, estuque desmoronado, marcas de fuligem e tinta velha. No chão, poeira, lascas, marcas de sapatos, impressões de rodas, provavelmente de um carrinho de construção. No canto distante estava aquela mesma jaula, soldada com barras de ferro. Uma construção grosseira, mas sólida, criada por alguém que entendia como trabalhar com metal. No início, a inspeção parece inútil. Não há vestígios frescos, não há documentos, não há nada que pudesse indicar diretamente o proprietário. Mas o investigador que conduz o caso fixa um detalhe importante: o tipo de solda. É lisa, densa, sem lacunas. Este é o trabalho não de uma pessoa ocasional,
não de um amador. Uma solda assim é feita por um profissional. A principal pista naquele momento, o próprio edifício. Nos materiais do antigo caso sobre o desaparecimento de Emily, o galpão não figurava de todo. Não foi verificado nem na primeira, nem na segunda etapa das buscas. Na altura, este lugar simplesmente não entrava no raio da zona de busca. Por isso agora, quase um ano depois, os investigadores começam pelo mais óbvio, a questão da propriedade. Quem é o proprietário? Quem tinha acesso? Quem podia entrar aqui? E, principalmente, quem tinha a capacidade técnica de construir tal estrutura? Por pedido ao cadastro fundiário, estabelecem rapidamente: o galpão faz parte da antiga fábrica de conservas, fechada em 1998. Durante vários anos, o território permaneceu abandonado e depois foi vendido a um particular. Os documentos mostram um nome: Arthur Finch. Residente do mesmo bairro, 43 anos. Profissão: soldador. Esta coincidência desperta imediatamente interesse. A polícia verifica como exatamente ele estava ligado à fábrica. Descobre-se que Finch trabalhava lá anteriormente. Ocupava-se da reparação de equipamentos. Após o encerramento da empresa, comprou parte do território a baixo preço, usando as instalações para guardar ferramentas e sucata. A última atividade oficial no objeto, mais de 3 anos atrás. Nenhum pagamento de impostos, nenhum inquilino registrado. Os investigadores vão à sua casa, uma pequena casa na periferia de Timaru, um terreno com garagem e carros velhos. Finch abre a porta calmamente, como se a visita da polícia não o surpreendesse. Ele não se esconde, não evita a comunicação. À primeira vista, um homem comum, silencioso, mas sem agressividade. A pergunta sobre a propriedade responde com segurança. Sim, o edifício é meu, mas não estive lá há vários anos. Tudo estava fechado. Ninguém ia lá. Estas palavras são gravadas em gravador. Depois, procedimento padrão. Ele é convocado para um interrogatório oficial. No gabinete senta-se calmamente, mãos na mesa, olhar direto. Diz que após o despedimento da fábrica perdeu o interesse por este lugar. No início alugava parte para armazém a um conhecido. Depois simplesmente fechou os portões. Afirma que perdeu as chaves há muito tempo e que não tem ideia de quem poderia usar as instalações. Os investigadores registram tudo no protocolo. O álibi que ele declara é claro. No dia da descoberta estava em casa. Os vizinhos podem confirmar. No momento do desaparecimento de Emily, de serviço numa cidade vizinha. Suas palavras são fáceis de verificar. E ainda assim o simples facto, um soldador que possui um galpão, dentro do qual se encontra uma estrutura metálica complexa, faz com que a investigação não largue esta pista. No relatório técnico, os criminalistas indicam: a jaula foi feita com material que corresponde por tipo ao que estava guardado no armazém da antiga fábrica. A marca do aço, idêntica. Mas não há provas diretas de que foi precisamente Finch quem trabalhou com este metal, por enquanto. Nesta fase, a investigação age com cautela. Oficialmente, Arthur Finch é apenas uma testemunha. Mas seu nome já está inscrito na primeira ordem de interrogatório e figura no relatório sobre a retomada da investigação. Agora, nos materiais do caso, aparece uma nova linha. Pessoa potencialmente ligada ao local de descoberta. A profissão corresponde à natureza da construção fabricada. Este momento torna-se o ponto a partir do qual a história começa a desenvolver-se em profundidade, porque a seguir os investigadores terão de verificar se o galpão estava realmente abandonado, como afirma Finch. E se não, quem mais poderia ter acesso e por que é que ninguém notou que este lugar era usado há anos para deter uma pessoa? Assim começa uma nova fase do caso, quando cada passo, cada vestígio encontrado e cada solda metálica pode ou inocentar Arthur Finch ou ligar seu nome para sempre a este galpão. No dia seguinte ao interrogatório, os criminalistas voltam ao galpão para realizar um exame repetido. Agora a tarefa: não apenas fixar o local, mas entender quem e quando o usou. A atmosfera dentro permanece tão opressiva, luz tênue através das janelas poeirentas, ferrugem no metal,
cheiro de umidade e ferro velho. Mas na segunda passagem começam a aparecer detalhes que na primeira vez passaram despercebidos. Perto da jaula encontram restos de barras de ferro, alguns pedaços, do mesmo diâmetro e liga que a própria estrutura. No chão, marcas de soldadura, manchas queimadas no betão. Isso significa apenas uma coisa: a jaula foi montada aqui e não trazida pronta. No banco de trabalho, coberto com uma espessa camada de poeira, estão ferramentas, uma escova de metal, um velho capacete de soldador, pedaços de arame. Tudo isto não parece lixo ocasional. O trabalho foi executado metodicamente, com cálculos precisos. Isto não é improvisação, mas preparação pensada. Quando os peritos começam a desmontar o acúmulo junto à parede, debaixo de uma folha de contraplacado encontram um pequeno saco plástico com papéis. Entre eles, um recibo de caixa comum. Está desbotado, mas a data ainda é legível. 21 de setembro de 2005. Vendedor. Loja de materiais de construção no centro de Timaru. Na lista de compras, barras de ferro, elétrodos de soldadura, luvas de proteção. À primeira vista, um conjunto comum para alguém que trabalha com metal, mas a coincidência é demasiado precisa para ser ignorada. Os investigadores fazem imediatamente um pedido à loja. Resta-lhes a esperança de que para aquele dia se conservaram gravações de vídeo. Para casos comuns, tais imagens raramente dão algo, mas aqui tudo é diferente. Se o recibo está realmente ligado ao galpão, isto pode tornar-se a chave de todo o esquema. Um dia depois, a loja entrega o arquivo. Câmera de modelo antigo, imagem granulada, mas os rostos são identificáveis. Na gravação, vê-se como a zona da caixa se aproxima um homem em roupa de trabalho, com colarinho cinzento e boné. Ele coloca no balcão hastes metálicas, paga em dinheiro e sai. Quando a coagravação é parada num fotograma fixo, não restam dúvidas. É Arthur Finch. Seu perfil corresponde. O andar é reconhecível. A hora da compra, exatamente 2 semanas antes do desaparecimento de Emily. Precisamente este intervalo coincide com o período em que, segundo a avaliação dos peritos, a jaula foi montada e instalada no galpão. Agora a investigação tem não apenas suposições, mas confirmação material. Finch mentiu no interrogatório. Ele dizia que não esteve no galpão durante vários anos, mas a gravação da câmera e o recibo encontrado provam o contrário. Ele não estava simplesmente lá, preparou tudo antecipadamente. Isto muda completamente o curso do caso. Os criminalistas elaboram um relatório. Nele está indicado detalhadamente: os materiais encontrados no galpão correspondem por marca e tamanho aos que foram adquiridos segundo o recibo. Até os pequenos defeitos nas hastes correspondem à forma de corte fixada no local. A assinatura do caixa na parte inferior do recibo confirma a autenticidade do documento. Na noite do mesmo dia, Arthur Finch é detido novamente, agora já não como testemunha. É levado à esquadra. Não resiste, mas cala-se. O protocolo fixa a formulação oficial: detido sob suspeita de detenção ilegal de pessoa e preparação premeditada do local do crime. Para os investigadores, este é um momento decisivo. Agora eles sabem que tudo o que acontecia não foi acaso, não foi uma ação impulsiva. Foi uma preparação, precisa, verificada, planeada antecipadamente. E se a jaula foi montada 2 semanas antes do desaparecimento de Emily, significa que o crime foi pensado nos mínimos detalhes. A partir deste momento, a investigação deixa de ser a busca de um raptor ocasional. Transforma-se em análise de um esquema cuidadosamente pensado, onde cada passo tinha um objetivo e cada vestígio foi deixado conscientemente. À frente dos investigadores esperava a verificação dos motivos de Finch. E é precisamente aqui que começará a verdadeira luta entre o que ele dirá e o que as provas já demonstraram. Após a detenção de Arthur Finch, a investigação depara-se com um novo problema. As provas diretas existem: a estrutura soldada, o recibo, o vídeo da loja. Tudo indica que foi ele quem preparou o galpão e era responsável pelo que acontecia dentro. Mas não é claro o principal:
Por quê? Finch não tinha antecedentes criminais, não estava registrado, vivia sozinho, não tinha sido notado em nenhum conflito. Emily, para ele, uma pessoa estranha. Entre eles não foi encontrada nenhuma ligação óbvia. Em tais casos, o motivo é a chave. Sem ele, tudo desmorona. Os investigadores começam a cavar mais fundo, verificam seus antigos locais de trabalho, contatos, colegas. Estudam operações financeiras chamadas telefônicas, correspondência. O quadro forma-se lentamente, mas uma coisa salta imediatamente à vista. Nos últimos anos, Finch vivia quase isolado, sem amigos, sem família, sem trabalho permanente. Externamente, calmo, mas internamente, a julgar pelos documentos antigos, acumulando irritação. Através do arquivo da polícia, chegam aos antigos registros de trabalho. Lá aparece uma linha à qual ninguém presta atenção no início. 2000, empresa de construção Carter Construction. Cargo, soldador construtor. O nome da empresa parece familiar, e um minuto depois torna-se claro por quê. O proprietário da empresa é Robert Carter, o pai de Emily. Esta coincidência para o grupo. Eles verificam as datas. Finch trabalhou para Carter durante quase 2 anos, despedido após um acidente de trabalho. Na altura, sofreu uma queimadura ao trabalhar num local, mas a direção reconheceu isto como violação de segurança da sua parte. Finch exigia compensação. Afirmava que o equipamento estava defeituoso, que o chefe do local era responsável. Mas a empresa defendeu sua posição e o próprio Carter testemunhou contra ele em tribunal. A seguir, tudo segue uma cadeia. Os registros judiciais confirmam. O recurso de Finch foi rejeitado. Na decisão do tribunal está indicado que não há provas de culpa do empregador. Depois disto, Finch desapareceu do campo de visão. Arranjou contratos temporários, mudava frequentemente de habitação, levava uma vida fechada. Mas, segundo as palavras de um dos antigos colegas, ele mais de uma vez recordou aquele conflito. Dizia que Carter lhe tinha arruinado a vida. Os investigadores começam a estabelecer uma ligação lógica. 15 anos após o despedimento, Finch vive na mesma cidade, a alguns quilômetros da casa dos Carter. Por acaso ou não, mas o galpão que ele comprou encontra-se no caminho onde passava frequentemente Emily, apenas a 3 quarteirões da sua escola. A coincidência torna-se cada vez menos fortuita. Nos relatórios aparece uma nova secção. Possível motivo: vingança pessoal contra o pai da vítima, realizada através de prejuízo à pessoa próxima. Esta formulação torna o caso compreensível. O crime deixa de parecer sem sentido. Transforma-se num ato cuidadosamente construído de retaliação, que devia causar dor não fisicamente, mas psicologicamente. Levantam-se antigas cartas e declarações de Finch. Numa delas, enviada ao Conselho Municipal ainda há 10 anos, ele escrevia que algumas pessoas pagam não imediatamente, mas pagam sempre. Na altura, isto foi considerado a queixa de um homem ofendido. Agora estas palavras soam diferente, como um aviso. Os investigadores confrontam a cronologia. Finch compra o galpão pouco depois de Carter expandir o negócio e começar a trabalhar em contratos públicos. Pode supor-se que ele ouviu novamente falar do seu antigo patrão, recordou a antiga história e decidiu agir. Tudo indica que o crime foi preparado antecipadamente, mas não por lucro. Tinha um caráter pessoal, quase demonstrativo. Quando os investigadores tentam entender o lado psicológico, chegam à conclusão. Finch não via em Emily uma pessoa concreta. Ela tornou-se para ele um símbolo de injustiça, um elo de ligação com o passado. Através dela, ele queria punir o pai, aquele que, como ele considerava, um dia o tinha traído. Esta versão torna o quadro quase completo. Pela primeira vez, a investigação tem uma lógica clara. Tudo o que parecia sem sentido arranja-se de repente em cadeia. O galpão não é simplesmente um local de detenção. É um lugar onde Finch queria provar que era capaz de controlar o destino alheio. Agora a polícia tem tudo: o executor, as provas e o motivo. O caso deixa de ser um enigma de desaparecimento.
torna-se uma história de vingança estendida por 15 anos. Mas com isto surge uma nova dificuldade. Se tudo estava dirigido contra o pai, significa que Finch não planeava apenas o isolamento. Significa que esta história pode ter uma continuação. Quando os investigadores obtiveram um mandado de busca da casa de Arthur Finch, ninguém esperava que por trás da fachada comum de uma pequena casa na periferia de Timaru se escondesse um mundo construído em torno de uma única ideia obsessiva. A casa propriamente parecia discreta, fachada desbotada, quintal invadido, portão enferrujado. Dentro, minimalismo. Mas não por amor à ordem, mas por ausência total de algo vivo. Nem fotografias, nem pertences pessoais. Tudo limpo ao extremo, como se a pessoa tivesse há muito deixado de viver uma vida comum e se concentrasse numa única coisa. A parte principal da busca coube à sua oficina. Era um pequeno anexo atrás da casa, onde estava um banco de trabalho, ferramentas e velhas peças metálicas. Os investigadores esperavam encontrar provas técnicas, ferramentas semelhantes às usadas para fabricar a jaula ou restos de materiais. Mas o que encontraram superou estas expectativas. Na parede, diretamente em frente ao banco de trabalho, estava pendurada toda uma composição, dezenas de recortes de jornais, amarelecidos, mas cuidadosamente colados em ordem estrita. Neles, títulos sobre essa empresa de construção Carter Construction. Negócio local obtém contrato. Robert Carter, homem do ano segundo o jornal da cidade. Um pouco mais abaixo, fotografias da família, festas, entrevistas, eventos beneficentes. Em algumas imagens, Emily era muito pequena. Noutras, mais velha, fotografias escolares da imprensa local. Cada recorte datado. 15 anos de observações coletadas manualmente, sem lacunas. No início, isto pode parecer um estranho hobby, colecionar artigos velhos. Mas depois torna-se claro que isto não é simplesmente um arquivo. É um esquema. Em folhas separadas, notas em letra pequena, datas, comentários, cruzamentos. O canto da sala está completamente tapado com tais folhas e cada uma está ligada por fios a outras, como nas paredes nos gabinetes dos investigadores, só que este esquema está construído contra a família Carter. No centro desta parede, um mapa de Timaru, antigo, plastificado com numerosas marcas e linhas. Nele vê-se que Finch seguia itinerários. O itinerário da escola de Emily até casa está destacado a marcador vermelho. Há até a hora escrita à mão, 15h20, cruzamento Brown Street, 15h35, entrada no quintal. Ao lado está cuidadosamente colado um impresso do horário escolar e notas com os números de autocarro que passam pelo seu bairro. Tudo isto parece um plano de observação, construído passo a passo. Na secretária encontram uma velha câmera fotográfica e várias pendrives. Na verificação, dezenas de imagens tiradas de longe. A casa dos Carter, a rua, o edifício da escola. Nenhuma imagem de caráter ocasional, tudo sistematizado. Cada foto assinada e datada. Algumas delas tiradas alguns meses antes do desaparecimento de Emily. Quando os operacionais descrevem tudo isto no protocolo, torna-se óbvio. Não se trata simplesmente de uma explosão momentânea de raiva. Isto é, uma obsessão, estendida por anos. Finch não esqueceu o passado. Ele gerou a ideia de vingança durante muito tempo, observando, construindo detalhes, planeando. Tudo o que aconteceu no galpão foi o resultado não de um impulso, mas de um cálculo frio. Os criminalistas notam ainda um detalhe. Na prateleira estava um velho álbum, na capa do qual, nada, exceto um algarismo, 2000. Dentro, recortes de documentos, impressões com menção ao processo judicial entre ele e Robert Carter. Na última página, uma fotografia da casa dos Carter com a legenda Justiça. Neste momento, a investigação deixa definitivamente de duvidar. Finch não estava simplesmente a vingar-se. Ele vivia para isto. Tudo gato que fazia, trabalho, galpão, recolha de materiais, submetia-se a uma única ideia.
Sua vingança transformou-se num programa obsessivo, do qual não havia saída. A polícia elabora o protocolo de busca. Nele, as descobertas-chave: mapa, fotografias, recortes, documentos. Cada coisa confirma. O crime não foi ocasional, mas resultado de perseguição de vários anos. Agora, o motivo de vingança transforma-se em obsessão provada. Estas provas tornam o caso definitivamente coerente. Os investigadores veem diante de si um homem que construiu a vida em torno da família alheia. Observava, preparava-se, coletava cada detalhe. E agora a investigação entra numa nova fase. A tentativa de entender como exatamente ele conseguiu fazer tudo isto, permanecendo despercebido. Quando a busca já estava a chegar ao fim, parecia que tudo tinha sido encontrado: mapas, recortes, fotografias. Tudo isto construía um esquema compreensível, confirmando sua culpa. Mas os investigadores entendiam. Qualquer um que prepare um crime desta envergadura tem sempre algo pessoal. Um lugar onde guarda não factos, mas pensamentos. Por isso, decidiram passar pela casa mais uma vez, lentamente, atentamente, centímetro por centímetro. À primeira vista, o quarto de Finch parecia uma habitação comum de um homem idoso. Nada de incomum. Uma pilha de revistas, uma televisão velha, uma prateleira com livros. Mas quando um dos investigadores tirou um tomo com capa, debaixo dele foi descoberto um gasto caderno escolar com capa azul. O mais comum, como os que se vendem em qualquer loja. Sem assinaturas, sem marcação. Simplesmente um caderno. Foi aberto diretamente no local. As primeiras páginas, arrumadas em letra pequena, frases curtas, cada uma, com data. No início, setembro de 2005. Aquela mesma data em que Emily desapareceu. Nem introduções, nem explicações. Apenas notas secas, essencialmente, relatórios. Dia 1, objeto no lugar. Dia 4, tudo calmo. Dia 10, sem mudanças. À medida que se viravam as páginas, o texto tornava-se mais denso. Por vezes, as notas eram acompanhadas da hora do dia ou breves observações como noite, silêncio ou manhã-chuva. Tudo escrito com a mesma caligrafia claramente, quase sem correções. Os psicólogos dirão depois que tal maneira reflete uma frieza e controle particulares. Ele não escrevia sobre si mesmo, não expressava emoções, não fixava dúvidas. Simplesmente registrava factos, como se conduzisse uma observação de um objeto e não de uma pessoa viva. Com cada nova página, criava-se uma impressão cada vez mais opressiva. Dia 45, primeira comida. Dia 70, sem reação. Dia 120, tudo sob controle. Dia 320, calmo. Estas frases curtas não descreviam o que acontecia, mas sua secura, distanciamento e repetição constante criavam uma sensação de algo infinito, rotineiro, frio. Quase como um relatório de engenheiro, e não de criminoso. A última nota datada de agosto de 2006, exatamente algumas semanas antes de Emily ser encontrada. Dia 337. Terminado. Sem assinatura. Sem explicações. Este ponto no fim da página parecia ser o fim não apenas das notas, mas de toda essa história que ele tinha terminado para si mesmo. Quando o caderno foi levado ao laboratório, os peritos perceberam imediatamente que era a chave. Todo o resto. Provas indiretas. Mas este caderno descrevia o próprio processo de detenção. Sem detalhes, mas com cronologia perfeita. Pela primeira vez, a investigação obtinha um documento onde os eventos eram fixados pelo próprio executor. Começou a perícia grafológica. A caligrafia foi comparada com as notas na sua caderneta de trabalho, testemunhos nos protocolos, assinaturas nos recibos. Correspondência. 100%. Tudo. Desde a inclinação das letras às particularidades de conexão dos traços. Isto confirmou oficialmente que as notas pertencem a Arthur Finch. Para a investigação, este momento tornou-se decisivo.
Agora sua culpa não era simplesmente uma suposição, não um conjunto de provas, mas uma realidade documentada. O caderno transformava-se em confissão direta, mesmo sem palavras de arrependimento. O investigador que conduzia os interrogatórios dirá mais tarde que este documento produzia uma impressão mais forte do que quaisquer fotografias do local do crime. No protocolo, a nota é designada como diário de observação, mas oficiosamente todos no departamento chamavam-lhe o caderno sem emoções. Nele não havia nada de humano, nem pesar, nem compaixão, apenas sistema. Cada dia, cada ação, como parte de uma experiência. Agora a investigação tinha tudo: motivo, provas, caligrafia, quadro temporal. O caderno tornou-se o coração do caso. Provava que tudo o que acontecera não foi uma explosão de fúria e não um acaso, mas o resultado de um plano pensado, frio como gelo. A partir deste momento, a investigação deixa de ser uma história de desaparecimento. Torna-se uma crônica judicial de um homem que durante quase um ano viveu segundo suas próprias regras, sem as violar um único dia. E agora, quando todas as provas se juntaram num todo, restava entender a última coisa: como ele conseguiu esconder-se por tanto tempo, e quem possivelmente o ajudava a permanecer invisível. Depois de a investigação ter recolhido todas as provas, restava a última manobra possível da defesa: declarar que Arthur Finch agia inconscientemente. Seu advogado construiu imediatamente uma linha sobre o facto de o crime supostamente ter sido consequência de uma antiga lesão na cabeça e pesados sofrimentos psicológicos após o despedimento. Esta versão parecia plausível. Finch tinha efetivamente recebido um dano grave durante o trabalho no estaleiro, tinha seguido o tratamento e depois, durante vários anos, não conseguia arranjar-se. Neste contexto, tinha queixas de dores de cabeça, irritabilidade e insônia. Mas para que tal versão funcionasse em tribunal, era preciso provar uma coisa: que no momento do crime não compreendia o que fazia. Para isto foi ordenada uma perícia psiquiátrica judicial. Foi enviado à clínica do hospital de Christchurch, onde tais casos são estudados de forma complexa, com a participação de psiquiatras, neurologistas e analistas comportamentais. Os peritos começaram por analisar sua biografia. Estudaram fichas médicas, antigas notas de médicos, testemunhos de antigos colegas e vizinhos. Depois, a caligrafia, as notas do caderno, a maneira de falar nos interrogatórios. Tudo isto compunha-se num retrato psicológico bastante coerente. Finch era fechado, desconfiado, propenso a longas ruminações de ofensas e conflitos. Podia durante anos repetir a mesma situação, voltando a ela mentalmente vezes sem conta. O diagnóstico colocado pelos médicos soava como perturbação de personalidade paranoica com traços obsessivos pronunciados. Isto significa que uma pessoa tem desconfiança aumentada, ideias fixas e tendência obsessiva ao controle. Para Finch, isto manifestou-se na obsessão pela família Carter, nas suas paredes tapadas de artigos e esquemas, nas notas arrumadas, quase mecânicas. Contudo, uma distinção tinha importância decisiva: a perturbação de personalidade não é uma psicose. Não é uma perda de contato com a realidade. Tais pessoas podem agir racionalmente, compreender as consequências dos seus atos e planeá-los. Os peritos realizaram com Finch uma série de testes. As perguntas respondia calmamente, logicamente, sem sinais de confusão. Quando lhe perguntavam sobre os eventos do último ano, não negava os factos, mas falava deles de maneira distanciada, como se descrevesse uma experiência, e não um crime. Atenção especial foi dada ao seu caderno. Os analistas notaram que as notas nele estão sistematizadas. Nelas não há caos próprio de um estado de psicose. Cada frase é verificada. As datas estão estritamente por ordem. Isto testemunhava não de perda de razão, mas de nível extremo de controle e cálculo. Ele sabia o que fazia e fixava o que acontecia para ele próprio seguir o curso dos eventos. Quando os peritos preparavam a conclusão final, ela não deixou dúvidas.
Finch sofria efetivamente de perturbação de personalidade, mas isto não o impedia de compreender a natureza das suas ações e de as dirigir. Por outras palavras, ele podia compreender que violava a lei e fazê-lo conscientemente. Para o tribunal, isto tornou-se um momento decisivo. Na conclusão oficial estava uma palavra: imputável. Do ponto de vista jurídico, isto significa que a pessoa é totalmente responsável pelos seus atos. Todas as conversas sobre a lesão e a antiga ofensa deixaram de ter importância. O advogado tentou contestar a conclusão, mas a comissão era composta por 3 peritos independentes, e suas opiniões coincidiram. Finch compreendia o que fazia. Construía um plano, selecionava materiais, seguia o itinerário, anotava datas. Tudo isto excluía o acaso e indicava comportamento consciente, pensado. A partir deste momento, a defesa perdia efetivamente todo o terreno. Finch deixava de ser um homem doente que perdeu o contato com a realidade. Perante o tribunal, devia comparecer um executor de sangue frio, agindo com cálculo e lógica interna. E agora a investigação passava ao estágio final, a preparação do processo judicial que devia pôr o ponto final nesta história. Quando a investigação chegou ao estágio final, parecia que o caso estava completamente resolvido. Mas nos materiais de arquivo restava um detalhe que não deixava descansar o investigador principal. No início mesmo, nos primeiros dias após o desaparecimento de Emily, a polícia tinha interrogado uma pessoa, um sem-abrigo local chamado Harold King. Na altura, vivia num velho barracão na periferia de Timaru, não longe daquela mesma rua onde Emily fora vista pela última vez. Tinha sido detido porque testemunhas afirmavam: na véspera do desaparecimento, alguém parecido com ele andava perto da escola e dos contentores do lixo. Na altura, não tinha álibi. Harold não conseguia lembrar-se onde estava naquela noite. Dizia que bebeu, depois dormiu algures perto do cais. Nem testemunhas, nem confirmações. Mas contra ele não encontraram nem provas diretas. Após vários interrogatórios, foi libertado, mas a menção da sua participação ficou no processo. E agora, quando tudo ficou claro com Finch, este velho detalhe voltou à superfície. Os investigadores decidiram verificar se este homem não estava ligado a Finch, pois o galpão onde Emily foi encontrada ficava apenas a alguns quilômetros do lugar onde Harold vivia então. A versão parecia lógica. Possivelmente ele sabia do que acontecia, podia ajudar, ou simplesmente fechava os olhos ao que via. Para essa investigação, esta era a última lacuna possível na cadeia. Harold foi encontrado rapidamente. Continuava a viver não longe da zona industrial, coletava sucata e trabalhava em trabalhos ocasionais. Desta vez, seu interrogatório decorreu calmamente. O homem não negou que conhecia Finch, mas descreveu seu conhecimento como fortuito. Ele simplesmente dava-me algumas moedas de vez em quando pela ajuda com metal. Segundo suas palavras, Finch era pouco sociável, mas sempre educado. As conversas entre eles não iam além de temas cotidianos: ferramentas, trabalho, comida. Os investigadores não se limitaram às palavras. Verificaram chamadas telefônicas de Finch durante vários meses antes do crime. Nenhum contato com números que pudessem pertencer a Harold. Verificaram operações bancárias, transferências, compras. Tudo indicava que Finch agia sozinho. Até as câmaras no bairro do Galpão não registraram ninguém além dele durante todo o tempo que ia lá. Os operacionais voltaram a examinar os antigos protocolos de 2005, quando Harold fora detido pela primeira vez. Na altura, já estava no campo de visão da polícia, não por crimes, mas por modo de vida instável. Os registros mostravam: no momento do desaparecimento de Emily, encontrava-se efetivamente noutro bairro da cidade, o que depois foi confirmado por novas testemunhas. 2 trabalhadores do cais lembraram-se de o ter visto naquela noite. Após verificação repetida, todas as dúvidas foram levantadas. Harold King revelou-se uma pessoa comum que simplesmente se encontrou no lugar errado na hora errada. Sua história, embora parecesse insignificante, tornou-se um detalhe importante. Ajudou a excluir definitivamente a possibilidade de Finch ter um cúmplice.
Para se certificarem disto definitivamente, os investigadores conduziram uma verificação financeira. Analisaram o movimento de fundos nas contas de Finch durante vários anos. Nenhuma transferência suspeita, nenhuma aquisição conjunta, nenhum pagamento a terceiros. Todas as compras, incluindo as barras de ferro, materiais e ferramentas, estavam registradas em seu nome pessoal e pagas em dinheiro. Isto confirmava. Ele fazia tudo sozinho, não contando com ninguém. Naquele momento, a investigação já compreendia. Finch era fechado. Não confiava nas pessoas e contava sempre apenas consigo mesmo. Construía tudo sozinho. Preparava, anotava, observava. Ninguém o ajudava e ninguém sabia o que exatamente ele fazia. Seu plano existia apenas na sua cabeça, e todos os vestígios que podiam indicar a ajuda de alguém revelaram-se falsos. Quando a verificação foi terminada, o caso de Finch adquiriu sua forma definitiva. Todas as versões secundárias, dúvidas e suspeitos alternativos foram oficialmente excluídos. Perante a investigação, restava uma única imagem. Um homem que durante muitos anos viveu a ideia de vingança, não a partilhou com ninguém e, passo a passo, realizou-a. Era um mundo fechado, isolado, onde cada elemento, dos mapas nas paredes às notas no caderno, existia apenas para ele. Ninguém sabia o que acontecia atrás das portas da sua casa, e ninguém suspeitava que na periferia da cidade, entre galpões enferrujados e ervas daninhas, se escondia um lugar onde o tempo parou durante quase um ano. Agora restava à tia investigação fazer a última coisa: preparar a acusação e transmitir o caso ao tribunal. Todo o resto já estava para além da investigação. Quando os investigadores terminaram o trabalho com as provas e testemunhos, chegou o momento que muitos consideram o mais importante: entender a própria pessoa. Não apenas o que ela fez, mas quem ela era antes disso, pois tais atos não acontecem subitamente. Geralmente são precedidos por anos de irritação acumulada, ofensas não vividas e fechamento interior. Os policiais começaram a fazer a ronda dos vizinhos e antigas conhecidas de Arthur Finch. O quadro formava-se gradualmente, e quanto mais pessoas interrogavam, mais nitidamente se desenhava o mesmo retrato. Finch vivia calmamente, quase imperceptivelmente. Trabalhava, não fazia barulho, não provocava conflitos. Podia não sair de casa durante semanas se não houvesse necessidade. Os vizinhos lembravam-se de que raramente cumprimentava, quase não conversava, mas pagava sempre pela eletricidade, limpava em frente à casa, cuidava das ferramentas. Parecia um homem comum, um pouco estranho, mas não perigoso. Muitos diziam: simplesmente pensávamos que ele não gostava de pessoas. Alguém considerava-o excêntrico. Alguém, um introvertido fechado. Ninguém percebia isto como sinal preocupante. Na pequena cidade, de tais como ele havia bastantes. Antigos operários que perderam o trabalho após o encerramento da fábrica, vivendo de forma fechada, sozinhos. Ninguém podia imaginar que por trás deste silêncio se escondia outra vida. Uma vida na qual cada mal-entendido passado se transformava em guerra interior. Um dos primeiros a contar sobre as estranhezas de Finch foi o vizinho da rua, um homem idoso chamado Ray Morgan. Lembrou-se de uma história de há 5 anos. Na altura, Ray tinha acidentalmente tocado com o carro no retrovisor lateral da picape de Finch, ao estacionar perto da sua casa. O dano era mínimo, mas Finch percebeu isto como insulto pessoal. Em vez de discutir calmamente a reparação, apresentou queixa ao seguro. Depois, à Câmara, escreveu declarações à polícia sobre dano à propriedade. Quando tudo isto não deu resultado, começou uma verdadeira pequena vingança. Pneus furados, arranhões nos portões, queixas de barulho. Ray contou que este conflito durou quase 2 anos. Ele não se zangava, não gritava, simplesmente agia. Friamente, metodicamente. Parecia que para ele o importante não era punir, mas provar que não esqueceria. Depois disto, ninguém na rua queria mais ter que ver com ele. Outra pessoa, um antigo colega da fábrica, lembrava-se de como uma vez discutiu com Finch por causa de uma ferramenta de trabalho.
Finch considerou que foi injustamente acusado de uma avaria. Desde esse dia deixou de cumprimentar, não conversava, fazia como se a pessoa não existisse. E assim, quase 8 anos, até a fábrica fechar. Para ele, qualquer ofensa era eterna. Mesmo que não tivesse importância para outros, ele transformava em lembrete constante de injustiça. Os investigadores encontraram ainda várias histórias semelhantes. Queixas à Câmara sobre cães dos vizinhos, cartas ao jornal com acusações contra antigos empregadores, exigências de compensação por dano moral. Todos estes episódios menores, à primeira vista, tinham um núcleo comum: a vontade de não largar. Finch não se irritava simplesmente. Ele fixava-se na ofensa e vivia com ela. Quando os especialistas em análise comportamental estudaram seu dossiê, notaram uma regularidade interessante. Em todos os casos onde Finch se considerava vítima, sua resposta não era agressão aberta, mas vingança fria, sistemática. Ele não se inflamava, planeava. É nisso que consistia a particularidade da sua psique: ausência de impulso, mas presença de perseverança. Podia durante anos esperar o momento oportuno para devolver, como ele dizia, a dívida. Neste contexto, o conflito com Robert Carter, proprietário da empresa de construção, deixou de parecer exceção. Pelo contrário, tornou-se a continuação lógica de tudo o que Finch fazia antes. Só que desta vez, a escala era diferente. A perda do trabalho, a derrota judicial, a zombaria dos colegas, tudo isto para ele tornou-se não simplesmente uma ofensa, mas um ponto de não retorno. Ele percebia isto como humilhação pessoal que era preciso corrigir. Agora os investigadores compreendiam. A vingança não apareceu subitamente. Amadureceu durante anos, alimentava-se de pequenas ofensas e da convicção interior de que o mundo era contra ele. Finch não era um louco no sentido habitual, simplesmente não sabia perdoar. Para ele isto era fraqueza, traição a si mesmo. O retrato psicológico elaborado no âmbito do caso soava quase como sentença. Personalidade fechada, propensa a ideias obsessivas, com sentimento aumentado de justiça, responsabilidade exagerada e total incapacidade de largar o passado. Para tais pessoas, a vingatividade torna-se forma de existência. Tal comportamento explicava muito. E por que se preparou tão longamente? E por que não partilhou com ninguém seus planos? Para ele, isto não parecia crime. Era a restauração do equilíbrio, o que ele considerava justiça. Quando os interrogatórios de testemunhas terminaram, a investigação tinha o quadro completo. Arthur Finch não era um monstro vindo do nada. Era um homem que, passo a passo, construiu à sua volta um mundo feito de ofensas, medo e controle. E quando este mundo desmoronou, simplesmente executou consequentemente o que há muito considerava seu dever. A partir deste momento, a investigação deixa de ser apenas uma história de crime. Transforma-se em investigação de como uma pessoa comum, vivendo ao lado, pode lenta e silenciosamente transformar-se em perigosa. E agora restava à investigação apenas uma coisa: mostrar tudo isto ao tribunal. No momento em que a investigação chegou ao estágio final, no caso já não restavam zonas de sombra. Tudo tinha sido verificado, confrontado, verificado até a última data. Mas restava uma coisa: ouvir, finalmente, isto dele mesmo. Arthur Finch continuava calado. Estava no centro de detenção provisória já há várias semanas, não negando nada, mas também não reconhecendo. Seus interrogatórios terminavam da mesma forma: respostas monossilábicas, longas pausas, olhar para a mesa. Parecia que não ouvia as perguntas ou simplesmente não via sentido nas respostas. É precisamente por isto que o investigador Hayden Jones decidiu conduzir a entrevista final, decisiva, não pelos testemunhos. As provas eram mais do que suficientes, mas para entender se Finch percebia a dimensão do feito. Este interrogatório não foi espontâneo. Preparou-se para ele cuidadosamente. Pensou cada detalhe. Na sala não convidaram testemunhas. Não ligaram o gravador logo. Tudo devia parecer calmo.
Hayden compreendia. Se pressionassem Finch, ele meter-se-ia em defesa. Mas se construíssem uma conversa, há hipótese de ele falar. Quando o trouxeram à sala, Finch parecia o mesmo dos primeiros dias de detenção. Vestido com cuidado, sem sinais de cansaço, olhar seco, regular. Sentou-se, pôs as mãos na mesa, endireitou-se. Diante dele, uma pilha de pastas, grossa, pesada, e cada uma delas continha provas. Hayden começou sem introduções. Dispunha os materiais um a um. Primeiro, o impresso da câmara de vigilância da loja onde estava registrada sua picape. Depois, o mapa do itinerário onde estava claramente marcado o movimento do veículo da casa de Carter à zona industrial. A seguir, as fotografias da casa de Finch, a parede com os recortes, o caderno, cópias de cartas, esquemas, até os planos desenhados à mão. Tudo isto ele dispunha na mesa, como se criasse diante dele uma projeção física dos seus atos. Finch olhava para tudo isto sem expressão, nem surpresa, nem irritação. Apenas atenção silenciosa, distanciada. Quando na mesa caiu a última coisa, aquele mesmo caderno onde ele mantinha suas curtas notas, Hayden fez uma pausa, depois abriu lentamente e leu algumas linhas. Dia 45. Silêncio. Dia 76. Tudo calmo. Dia 200. O tempo passa. Sua voz soava regularmente, quase sem paixão. Mas no silêncio estas frases soavam particularmente frias. Finch baixou os olhos como se escutasse algo dentro de si, mas não pronunciou palavra. Então Hayden decidiu ir mais longe. Ele lia trechos da conclusão da perícia, os resultados da análise grafológica, o relatório dos psicólogos. Cada documento aproximava-o do principal, o motivo. E então o investigador perguntou o que há muito adiava. Tudo começou no dia em que Carter assinou a ordem de despedimento. Você queria retomar o que ele lhe tirou? Isto soou calmamente, sem pressão. E pela primeira vez em todo este tempo, Finch mudou de expressão. Levantou os olhos, reteve o olhar em Hayden, como se avaliasse se valia a pena falar. O silêncio durou muito, mas num determinado momento sua postura mudou. Inclinou-se ligeiramente para a frente. Falou baixo, contido, mas distintamente. Ele não tirou apenas o trabalho, disse Finch. Tirou-me tudo. Esta frase soou não como justificação, antes, como afirmação. E Hayden percebeu que era o início. Finch continuou. Seu discurso era curto, entrecortado, mas nele sentia-se lógica. A sua, distorcida, mas coerente. Falava de injustiça, de como Carter o apanhou depois da lesão, como riu no tribunal, como fez como se nada tivesse acontecido. Segundo suas palavras, aquele momento tornou-se decisivo. Foi então que dentro dele algo clicou. Contou que o observava durante anos, que via como este abria novos projetos, sorria perante as câmaras, recebia prêmios, e todo esse tempo sentia-se uma pessoa apagada. Eu vivia, mas era como se não existisse, pronunciou. O investigador calava-se, deixava-o falar. Nestes minutos, Finch como que tirou a máscara. Na sua voz não havia raiva, apenas cansaço. Como se não se justificasse, mas simplesmente fixasse um facto. Você fez isto por causa do despedimento? Precisou baixinho Hayden, olhando-o diretamente nos olhos. Finch olhou para ele longamente, depois expirou e disse: Robert Carter tirou meu trabalho, meu futuro. Eu tirei o dele. Esta frase entrou no protocolo quase sem alterações. Tornou-se chave para todo o caso. Não como reconhecimento formal, ele de qualquer forma era óbvio, mas como símbolo da sua lógica distorcida. Para Finch, isto não era crime. Na sua representação, era a restauração do equilíbrio, conclusão de uma antiga dívida. Após estas palavras, calou-se novamente.
O investigador percebeu que não diria mais nada. O interrogatório terminou como tinha começado, no silêncio, mas agora era diferente. Era o silêncio não da negação, mas da tomada de consciência. Quando o tiraram da sala, Hayden ficou sentado alguns minutos, olhando para a mesa atulhada de provas. Tudo isto não parecia materiais de processo, mas crônica da lenta destruição de um homem. Um só, que não pôde perdoar e viveu o resto da vida dentro da sua ofensa. A partir deste momento, a investigação considerava-se terminada. Todas as respostas tinham sido obtidas. Restava apenas preparar os materiais para o tribunal e esperar por aquele dia em que tudo isto ressoaria já na sala de audiências. Aos jurados, aos advogados e ao próprio Robert Carter, que ouviria pela primeira vez porque exatamente ele foi escolhido como alvo. Após aquele interrogatório onde pela primeira vez soou sua frase de confissão, os investigadores decidiram arriscar e conduzir mais uma entrevista. Sentiam que Finch não tinha dito tudo. E era uma impressão certa. Quando o trouxeram ao interrogatório novamente, ele parecia mais calmo, como se ele próprio quisesse falar. Não para se justificar, antes para terminar a própria história. Desta vez a conversa começou sem prelúdios. O investigador apenas pronunciou: "Você já explicou por quê. Resta entender. Como?" Finch calou-se muito tempo, depois sorriu ligeiramente. "Você não vai entender de qualquer forma", disse ele. Mas após uma pausa, começou a falar, lentamente, regularmente, com aquela mesma precisão fria com a qual, evidentemente, construía seu plano. Contou que a ideia lhe surgiu há muitos anos, quando, segundo suas palavras, tudo dentro se quebrou. Então prometeu a si mesmo que Carter sentiria a mesma impotência que ele. Mas fazer isto era preciso não simplesmente brutalmente. Queria que isto durasse, que ele vivesse com isto, acordasse com isto e nunca pudesse esquecer. Finch começou a descrever como escolhia o lugar, longamente, metodicamente, como se não se tratasse de crime, mas da construção de um novo projeto. Queria que tudo parecesse impecável, paredes sólidas, boa isolação acústica, para que ninguém ouvisse, para que não houvesse cheiro de umidade, para que lá se pudesse viver muito tempo. Estas palavras pronunciou sem a menor hesitação, como se tratasse de solução técnica. O investigador, tentando manter a calma externa, perguntou: qual era o objetivo final? O que pretendia fazer com ela depois? Finch não respondeu imediatamente. Baixou os olhos como se procurasse palavras e depois disse regularmente: nada. Apenas esperar. No início, os investigadores decidiram que se tratava do tempo. Mas alguns segundos depois ele continuou e o sentido ficou claro. Ele não tencionava fazer-lhe mal físico. Pelo menos não imediatamente. Seu plano era outro, muito mais elaborado. Queria mantê-la presa até que chegasse o momento. E esse momento, como se descobriu mais tarde, devia ser sua maioridade. Considerava que quando ela fizesse 18 anos, tudo terminaria. Eu simplesmente libertava. Que voltasse para casa, disse ele completamente calmamente. O investigador precisou. Por que esperar tantos anos? E então soou a frase que entrou na história do caso como um dos momentos mais monstruosos. Finch respondeu: porque então eu devolveria a Carter, não a filha, mas o que ele próprio estragou. Que viva com isso. Estas palavras não foram ditas com emoção. Pronunciou-as com a mesma calma com que outras pessoas contam sobre reparações ou meteorologia. O investigador notou que neste momento na sua voz não havia sombra de arrependimento. Apenas convicção fria de que seu ato era lógico e merecido. Esta confissão mudou tudo. Até este momento, a investigação considerava o caso como rapto premeditado, possivelmente com o objetivo de vingança. Mas agora ficou claro. O plano era mais profundo e mais escuro do que se supunha. Queria destruir a vida de Carter não com uma ação, mas com um tempo longo, doloroso,
transformá-lo em refém da própria culpa. A gravação do interrogatório foi conduzida na íntegra. Cada palavra, cada pausa, cada entonação de Finch entrou no protocolo. Seu reconhecimento tornou-se aquela mesma prova que já não requeria interpretações. Ele próprio descreveu a estrutura do crime, explicou ele próprio o motivo, confirmou ele próprio o cálculo e a premeditação. Depois disto, os investigadores acrescentaram na acusação um ponto adicional. Agora não se tratava apenas de rapto. Na acusação foi adicionada a formulação de detenção prolongada de pessoa em condições limitadas, ponto que, segundo a lei, era considerado circunstância agravante, testemunhando martírio psicológico e intencional. Quando Finch foi retirado do interrogatório, continuava com o mesmo aspecto calmo. Nenhum músculo no rosto tremeu. Parecia que estava satisfeito por finalmente ter sido ouvido, como se todo este tempo simplesmente esperasse a oportunidade de pronunciar sua última palavra. E o investigador Hayden Jones ficou sentado muito tempo na sala após sua saída. Diante dele estava o impresso da estenografia, e ele relia a última frase vezes sem conta, incapaz de se livrar da sensação de que por trás destas palavras, não apenas vingança pessoal, mas algo mais antigo, frio, como o próprio ódio. Este interrogatório tornou-se o último. Após ele, a investigação oficialmente terminou a recolha de provas. Agora tudo dependia do tribunal e de como os jurados perceberiam a história de um homem que viveu 15 anos para um dia tirar a outro o sentido da vida. Quando os investigadores já preparavam os materiais para o tribunal, restava uma lacuna: o dia do próprio rapto. Todo o resto estava estabelecido, cada detalhe confirmado. Mas precisamente aquela manhã com a qual toda a história começou até agora permanecia pouco clara. Não havia testemunhas, não havia gravações de câmaras. Ninguém viu nada. Como pôde um homem desaparecer com ela em plena luz do dia, num bairro tranquilo onde todos conheciam todos? O investigador Hayden Jones sabia que se não obtivessem dele um relato direto, isto ficaria uma mancha em toda a investigação. E por isso, no último dia antes do encerramento do caso, voltou a Finch. Desta vez sem documentos, sem frases ruidosas, sem mesa atulhada de provas. Simplesmente uma pergunta. Como foi? Finch calou-se muito tempo, depois disse: Quer saber como tudo começou? E, inclinando ligeiramente a cabeça, começou a falar. Sua voz estava calma, quase cansada. Não se justificava, não embelezava. Falava simplesmente como se contasse uma instrução de trabalho. Disse que a seguiu durante várias semanas, mas precisamente naquele dia tudo estava calculado ao minuto. Sabia onde ela andava, a que horas saía, quem passava na mesma rua. Na pequena cidade, os itinerários habituais raramente mudam, e isto tornou-se sua vantagem. Naquele dia foi numa velha carrinha de trabalho, com a qual antes trabalhava em encomendas privadas. O veículo não se distinguia em nada. Tais carrinhas estacionavam frequentemente perto das casas quando alguém consertava a cablagem ou instalava janelas. Estacionou no cruzamento onde a estrada da escola passava à zona residencial. Esperou calmamente, sem pressa. Nas suas palavras não havia nervosismo, como se fosse uma ação comum, rotineira. Quando ela apareceu, simplesmente saiu do carro e foi ao seu encontro. O investigador perguntou. Aproximou-se dela? O que disse? Finch acenou com a cabeça. Cumprimentei. Disse o nome dela. E disse que o pai me pediu para a levar à casa. Na sala instalou-se um silêncio. Não de choque, de tomada de consciência de quão simples isto era. Sem ameaças, sem gritos, sem luta. Simplesmente um nome e uma frase curta. Finch continuava. Ela reconheceu-me. Tínhamos nos cruzado antes. Ajudei o pai dela com reparações quando ainda trabalhava na fábrica. Ela não ficou assustada. Simplesmente olhou para mim, acenou com a cabeça e foi em direção ao carro. Fez uma pausa, depois acrescentou. Até abri a porta diante dela. O investigador, neste momento, mal se conteve de não cerrar os punhos. Tudo parecia monstruosamente calmo. Nem constrangimento, nem força. Apenas confiança,
e mentira, dita com voz regular. Finch explicou que era precisamente nisso que consistia sua ideia. Queria que tudo começasse com confiança, para que o pai, ouvindo como isto aconteceu, percebesse. Seu nome tornara-se isca. Que tudo o que ele construiu, reputação, respeito, confiança, se voltou contra ele. Ele orgulhava-se de ser conhecido na cidade, de lhe confiarem. Eu simplesmente usei isto. O nome dele tornou-se a chave da porta, disse Finch. Esta frase, como notaram os investigadores, tornou-se um dos momentos mais terríveis de todo o caso, porque revelava a essência. O rapto não foi impulso, foi um ato de simbolismo frio. Finch não queria simplesmente fazer mal. Queria fazê-lo com mãos alheias, com a ajuda da confiança que Carter ganhou durante anos. Depois Finch acrescentou que pelo caminho ela conversava calmamente. Pensava que tudo estava bem. Até liguei o rádio, disse ele, e por um segundo na sua voz cintilou uma estranha sombra de satisfação, como se a memória da sua precisão lhe proporcionasse calma. Quando se calou, o investigador percebeu. Eis, o último detalhe em falta. Todo o esquema do crime, da ideia à realização, estava agora conhecido. Este reconhecimento não requeria provas. Suas palavras coincidiam com os itinerários, as marcas temporais, e até com aquele tempo em que a mãe de Emily telefonou pela primeira vez à polícia notando que a filha não tinha chegado à casa. A gravação deste interrogatório entrou nos materiais do caso como confirmação final de todas as versões. Agora a investigação sabia tudo, do primeiro passo ao último. E o que é particularmente terrível, cada passo foi pensado, pesado e executado sem emoções. Nesta fase, o trabalho da investigação era considerado terminado. Restava apenas transmitir os materiais ao procurador. A história de Arthur Finch chegava ao fim, embora para a família Carter ela apenas começasse. Após o reconhecimento de Finch, os investigadores decidiram: era hora de reunir tudo junto. Não apenas provas separadas, não datas separadas, mas uma linha completa, ininterrupta, desde o momento em que na sua cabeça nasceu pela primeira vez o plano, até aquele dia em que Emily desapareceu. Isto devia tornar-se a reconstrução final, uma espécie de retrato do crime, reunido de todos os detalhes, testemunhos, recibos, fotografias, perícias e marcas temporais. O início da história, 12 de abril do ano anterior. Nesta manhã, as câmaras de vigilância da loja de construção registraram Arthur Finch. Entrou calmamente, sem pressa, como alguém que sabe exatamente o que precisa. No vídeo vê-se como ele pega barras metálicas, rede em folhas, um pacote de elétrodos de soldadura e uma botija de gás. Pagamento em dinheiro recibo, cuidadosamente dobrado e colocado no bolso do casaco de trabalho. Mais tarde, precisamente este pedaço de papel, datado de 2 semanas antes do desaparecimento de Emily, tornar-se-á o primeiro elo na cadeia de provas. A partir deste momento, tudo começa a mover-se segundo um calendário calculado antecipadamente. Cada noite, a partir de meados de abril, ia à antiga fábrica de conservas. Naqueles anos era um lugar quase abandonado. Alguns ateliês enferrujados, terreno invadido, um guarda que vinha aqui raramente. O galpão onde depois tudo aconteceria estava um pouco à parte, atrás da linha de velhas vias férreas. Do lado de fora parecia um armazém comum, portões metálicos, tinta descascada, janelas poeirentas. Mas dentro, Finch criava seu projeto. Os vizinhos que foram interrogados mais tarde lembravam-se de que por vezes à noite de lá vinha um som surdo de metal. Ninguém prestava atenção a isto. Muitos pensavam que alguém consertava equipamento, desmontava equipamento velho. Nas pequenas cidades, tais sons são parte do cotidiano. Mas agora a investigação sabia. Era o som da soldadura, as faíscas, os golpes de martelo. Finch construía a estrutura da jaula, soldando-a daquelas mesmas barras que comprou na loja. Não se apressava, fazia tudo cuidadosamente. Os criminalistas notarão depois. As soldas eram lisas,
sólidas, sem o menor sinal de amadorismo. Tudo falava do facto de que isto era feito por alguém habituado ao metal e que sabia trabalhar com ferramentas. Quando a construção estava pronta, começou a arranjar o espaço interior. No canto estava um velho gerador, para luz e ventilador. No chão, mantas cuidadosamente dispostas, trazidas, como se descobriu mais tarde, da própria casa. Encontraram também um velho sofá com uma perna partida e aparas de tábuas com as quais nivelou o chão de betão. Na parede, um gancho onde mais tarde pendurará seu diário. Aquele mesmo onde depois escreverá linhas curtas, terrivelmente secas. Dia 1. Tudo calmo. A investigação reconstituiu também a sequência das observações. Segundo os dados encontrados nas suas coisas, Finch começou a vigilância de Emily cerca de 1 mês antes do rapto. Fez várias impressões do mapa do bairro onde ela vivia e marcou nelas o itinerário da escola até casa. Apareceram inscrições com a hora, provavelmente feitas segundo observações. 14h35, sai dos portões. 14h42, vira da rua principal. 14h47, curva em Santa Rosa. Até marcou pontos onde os carros param raramente, visivelmente para saber onde não haveria testemunhas. O dia do rapto, 26 de abril. Manhã, tempo claro, dia de escola comum. Emily voltava para casa pelo caminho habitual. Finch saiu antecipadamente na sua velha carrinha e tomou posição no cruzamento onde a estrada passava a zona residencial. Esteve lá cerca de 20 minutos. A câmara da loja vizinha registrou uma carrinha branca sem matrículas. Depois este fotograma confirmará a hora e o lugar. Quando ela se aproximou, saiu, cumprimentou e pronunciou aquela mesma frase que lhe abriu a porta da sua confiança. Usou o nome do pai. Disse que este lhe pediu para a levar. Nenhuma ameaça, nenhuma força. Tudo, simplesmente, calmamente, comum. Ela entrou no carro sozinha. Dos materiais do caso, sabe-se que o trajeto do lugar onde a apanhou até o galpão demorava 7 minutos. Estes 7 minutos depois foram longamente analisados, confrontando testemunhos, relógios nas câmaras, itinerários. 7 minutos. E a pessoa desapareceu da cidade. Às 15h05, a carrinha foi registrada na velha listrada que levava à zona industrial. Às 15h12, os portões do galpão já estavam fechados. Às 15h18, no seu diário aparecia a nota: Dia 1. A seguir, tudo estava planeado. Preparou antecipadamente os fechos, ajustou a ventilação, pensou como mascarar o som. Tudo isto tornar-se-á mais tarde o argumento mais importante da acusação, a prova de que não havia nem acaso, nem ímpeto momentâneo. Tudo, desde a compra da armadura até a nota no diário, existia numa série única, lógica. Os investigadores elaboraram um esquema visual. Na parede do gabinete estava pendurada a cronologia: fotografia da loja, cópia do recibo, imagem da carrinha da câmara, mapa do itinerário e, finalmente, fotografia do galpão dentro do qual estava a jaula. Nela, uma etiqueta metálica com um número, adicionada mais tarde pelos peritos. Tudo compunha-se em linha reta, sem lacunas, sem rupturas. Esta reconstrução mostrou: cada passo de Finch foi consciente. Não havia um único erro, uma única improvisação. Não agia com emoções. Pelo contrário, agia como engenheiro. Tudo calculado nos mínimos detalhes, preparado e executado. É precisamente esta cadeia, da compra do metal à primeira nota no diário, que o procurador depois apresentará aos jurados como prova da plena culpa de Arthur Finch. Porque nesta história não havia nem acaso, nem impulso. Havia apenas lógica fria, coerente, levada à perfeição. E agora, quando a investigação reconstituiu todo o curso dos eventos, restava apenas uma coisa: o tribunal. O processo judicial sobre Arthur Finch começou no início de novembro, quase 1 ano após sua detenção. Neste momento, o caso já se tinha tornado ruidoso e a sala do tribunal estava repleta de jornalistas habitantes da cidade.
bem como pessoas que esta história abalou até ao mais fundo de si mesmas. A atmosfera era particular. Nela sentia-se não simplesmente peso, mas uma espécie de silêncio denso, como acontece quando as pessoas compreendem que agora se decide não apenas o destino de uma pessoa, mas o próprio ponto moral numa história inteira. A sessão judicial começou calmamente. O procurador, Julian Reeves, falava com segurança, sem ênfase. Apresentou toda a cadeia de provas, recibos de compra da armadura, fotografias das câmaras, notas do diário, testemunhos de peritos e investigadores. Tudo o que já conhecemos transformava-se agora num discurso seco, logicamente construído. O procurador passo a passo mostrou como Finch planeava, preparava-se e executava o concebido. No ecrã atrás dele desfilavam fotografias do galpão, cópias de mapas, esquemas de itinerários, tudo o que confirmava sua premeditação. Quando o procurador terminou, no salão instalou-se uma pausa. Quem seguia o caso compreendia: contra tal quantidade de factos não existe defesa convincente. Mas, segundo a lei, a palavra era do advogado. A defesa escolheu uma linha óbvia: o estado mental do acusado. O advogado de Finch, um homem com rosto cansado e voz baixa, falava das antigas lesões, de como o homem se fechou ao longo dos anos, perdeu o contato com a realidade, vivia no isolamento. Tentava mostrar Arthur não como monstro, mas como homem quebrado que não soube gerir a ofensa. Num determinado momento, até citou a conclusão de um antigo neurologista que tratara Finch há muitos anos, deixando entender que seu estado poderia ter influenciado a percepção da realidade. Mas este argumento não durou muito tempo. O procurador levantou-se e leu a conclusão da perícia psiquiátrica judicial. Nela estava escrito preto no branco: a pessoa estava consciente do caráter factual e do perigo social dos seus atos e podia dirigi-los. Esta frase curta, mas decisiva, riscou toda a imagem do inimputável construída pela defesa. Depois disto, a palavra foi dada às testemunhas. À tribuna subiu Robert Carter. Falava não como acusador, como pai. Sua voz tremia, mas mantinha-se. Contou como este ano passou, como esperava notícias, como tudo na sua vida congelou. Não falava de dor, falava de que o homem em quem um dia confiou fez isto conscientemente. Ele calculou tudo. Não estava doente. Estava frio, pronunciou Carter. No salão, muitos baixaram os olhos. Finch, todo este tempo, estava sentado imóvel. No rosto, nada. Nem arrependimento, nem irritação, nem orgulho. Escutava, mas como se não ouvisse. Apenas num determinado momento, quando o procurador mencionou a frase da sua confissão, aquela mesma sobre "tirei o dele como ele tirou o meu", o maxilar tremeu ligeiramente. E é tudo. Quando chegou o momento da última palavra, o juiz virou-se para ele e propôs usar o direito de se expressar. Finch olhou longamente para um ponto fixo, depois acenou ligeiramente com a cabeça. "Não tenho nada a dizer", pronunciou e baixou novamente os olhos. Depois disto, os jurados retiraram-se para a sala de deliberações. O salão encheu-se de um murmúrio surdo. Estes minutos pareciam uma eternidade. Cada um no salão compreendia. A decisão já era óbvia, mas o momento mesmo da espera parecia esticar-se, forçando todos a revivê-lo, do primeiro dia até esta manhã. 40 minutos depois, os jurados voltaram. O presidente levantou-se e leu o veredito. Sua voz soava regularmente, sem emoções, mas cada palavra como que cortava o ar no salão. Em todos os pontos da acusação, reconhecer culpado. O juiz precisou a formulação da sentença: prisão perpétua sem direito à libertação condicional. Esta frase pôs o ponto final definitivo. Nenhum aplauso, nenhum grito. Apenas silêncio profundo, denso, no qual até o farfalhar de papéis parecia ruidoso. Finch não levantou a cabeça. Foi retirado do salão e Carter ficou sentado. Durante muito tempo não se levantou. Simplesmente olhava para o lugar vazio onde ainda 1 minuto antes estava sentado o homem que destruiu sua vida. Assim terminou a parte jurídica desta história.
Investigação, tribunal, sentença. Tudo terminado. Mas para além do salão restava outra coisa, o que é impossível formalizar em protocolo ou fixar nos materiais do caso, o que viverá nesta cidade ainda por muito tempo. Após a sentença, Arthur Finch foi transferido para um estabelecimento penitenciário de regime estrito na Ilha Sul. A prisão, rodeada de colinas e velhas plantações de abetos, parecia isolada não apenas do resto do mundo, mas do próprio tempo. Finch passou lá as primeiras semanas em cela individual, sob vigilância 24 horas. Não foi transferido para os outros reclusos, não por piedade, mas porque tais figuras que se encontram no centro da atenção pública quase sempre se tornam alvos. Mas ele próprio não mostrava iniciativa. Segundo os guardas, toda a sua existência resumiu-se ao silêncio e à rotina. Levantar, comida, passeio, regresso à cela. Não escrevia cartas, não pedia visitas, não se queixava, como se tivesse simplesmente desaparecido. Entretanto, a vida além dos muros da prisão mudou muito mais fortemente. A família Carter não pôde mais ficar em Timaru. Sua casa estava numa elevação, com janelas que davam para aquela mesma estrada pela qual Emily foi naquele dia. No início tentaram voltar ao ritmo habitual, mas a cidade era agora percebida de forma diferente, como lugar onde tudo recorda o vivido. Até um sussurro ocasional no quintal vizinho, o olhar de um transeunte, o bater de um contentor de manhã. Tudo provocava ansiedade. Alguns meses depois, Robert vendeu a casa, depois o negócio, e com a mulher e a filha partiu. Segundo dados não oficiais, a família encontrava-se sob programa governamental de proteção de testemunhas. Isto não é apenas formalidade. Eles realmente precisavam de esconder-se da atenção da imprensa, das reportagens, dos olhares alheios de qualquer recordação do passado. Emily, naquele período, seguia terapia prolongada. Os médicos descreviam seu estado como adaptação prolongada à vida normal após experiência extrema. Nenhum pormenor adicional foi publicado. Todos os materiais relativos à sua reabilitação estão fechados, e os jornalistas, mesmo os mais insistentes, nunca conseguiram descobrir onde exatamente ela vive agora. A última informação oficial sobre ela, uma declaração curta da família através do advogado. Estamos gratos à polícia e a todos os que ajudaram a devolver-nos a vida. Agora precisamos de tempo para aprender a viver novamente. Depois disto, não escreveram mais sobre eles. Entretanto, o velho galpão na periferia da cidade, aquele mesmo lugar onde Finch realizava seu plano, tornou-se objeto de disputas. Alguns habitantes consideravam que era preciso deixá-lo como recordação. Outros, que apagá-lo da face da terra para que ninguém mais se recordasse do que aconteceu. Por fim, as autoridades da cidade tomaram a decisão de demolição. Os trabalhos começaram de manhã cedo, sem anúncios e sem atenção supérflua. Em poucas horas, os bulldozers nivelaram o edifício com o chão. No seu lugar apareceu mais tarde uma área com placa Entrada Proibida, Zona Perigosa. E embora formalmente isto estivesse ligado à descontaminação da zona industrial, para os locais isto tornou-se símbolo, tentativa de limpar o lugar do que um dia ali aconteceu. Depois disto, Timaru como que expirou, mas o ar na cidade mudou. As pessoas tornaram-se mais cautelosas. Portas que antes deixavam destrancadas, agora à noite fechavam com 2 cadeados. Os vizinhos começaram a comunicar menos, convidavam menos frequentemente uns aos outros. Algo invisivelmente se deslocou na consciência coletiva. O crime de Finch não destruiu apenas destinos. Abalou a sensação de segurança, aquela mesma sobre a qual se constrói a vida das pequenas comunidades. Os canais nacionais dedicaram ao caso dezenas de programas. Peritos, criminólogos, psicólogos analisavam seu comportamento. Discutiam como um homem vivendo entre outros pôde durante anos gerir tal plano. Nas universidades, seu caso foi analisado como exemplo de obsessão patológica. Os jornais escreviam que o caso Finch mudou a representação da segurança provincial. Mostrou que o mal nem sempre vem de fora. Por vezes vive ao lado, atrás de uma parede fina, onde a luz arde na janela à noite e onde, à primeira vista, tudo parece comum.
Passados anos, a história de Arthur Finch tornou-se quase lenda, especialmente entre investigadores e estudantes de criminologia. É citada em aulas, analisam-se padrões psicológicos, fala-se do papel da vingança e do isolamento. Mas para os habitantes de Timaru, isto não é um caso de estudo, mas uma ferida que simplesmente não sangra abertamente. E se antes esta cidade era considerada um lugar onde nada de terrível acontece, agora tornou-se símbolo do inverso. Recordação de que as trevas humanas não conhecem geografia. Não vive apenas nas grandes cidades e não se esconde atrás da máscara do mundo criminal. Por vezes habita nas casas mais tranquilas, atrás de cortinas limpas, no apartamento vizinho, onde alguém durante anos não abre a porta a ninguém. Assim, a história de Arthur Finch entrou na crônica criminal da Nova Zelândia como um dos crimes mais terríveis, cuidadosamente planeados e frios da história do país. E para todos os outros, como aviso, o mal mais terrível frequentemente não grita. Simplesmente espera sua hora. Observando como vivemos, pensamos que isto não nos tocará.